Ler ou não ler? Eis a questão para o obreiro. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor Venâncio Rodrigues dos Santos e publicado no jornal Mensageiro da Paz em novembro de 1991. Um povo que não conhece a sua história. Alguns pastores não têm tido tempo para ler e alegam para se justificar as enormes ocupações no trabalho do Senhor. Isto é lamentável porque um pastor que tem sobre seus ombros numerosos crentes de variado nível social e cultural, e todos eles com os olhos fitos no seu guia espiritual, esperando dele o apoio, a orientação, o conselho, etc., deve esse homem de Deus, preparado para toda a boa obra, estar apto para manejar corretamente as ferramentas de trabalho que dispõe, que são os livros e, sobre todos eles, a Bíblia. Ler e ler sempre é complemento imprescindível ao ministério de um obreiro que tem certeza de chamada divina. Não é só pregar, mas também ler, pesquisar e aplicar. A ordem do Senhor ao pregador Ezequiel foi esta: come, vai e fala. Ezequiel 3:1. À vista disso, o obreiro deve ser um estudante permanente, um aplicado autodidata e um meticuloso pesquisador. Ler persistentemente foi a recomendação de Paulo ao novel pastor Timóteo, 1 de Timóteo 4:3. Já Daniel disse: entendi pelos livros, Daniel 9:2. Paulo, preso em Roma, pede a Timóteo: quando vieres, traga-me os livros, especialmente os pergaminhos, 2 de Timóteo 4:13. Nossas igrejas estão cheias de jovens que se instruem em escolas diversas e também em instituições teológicas. E, naturalmente, muitos crentes ultrapassam o nível cultural dos seus pastores, até mesmo na área teológica, porém com respeitável diferença. O pastor tem a chamada divina para as funções ministeriais. Foi ungido por Deus, por isso deve ser amado, respeitado e obedecido. Salmos 105:15, 1 de Tessalonicenses 5:12-13, Hebreus 13:17. Entretanto, o pastor deve equivaler-se, pelo menos em cultura bíblica, aos membros de sua igreja. Mas que livros vamos ler? A Bíblia, principalmente. Conheça-a sob os aspectos da exegese, interpretando e aplicando tudo no tempo certo, na ordem correta e em circunstâncias, coisas e povos exatos. Não leia outros livros sem que primeiro tenha um razoável conhecimento geral da Bíblia, a sua história e mensagem. Isto feito, leia agora bons livros. Como e onde encontrá-los? Se o seu pastor é um bibliófilo, amigo dos livros, ele poderá indicar os melhores livros evangélicos. Se não, consulte a nossa CPAD editora, que tem sido maravilhosamente impulsionada por Deus na produção de excelente literatura para a cultura e edificação do povo de Deus, livros das mais salutares gama doutrinária. Damos a maior ênfase à doutrina da Bíblia pelo fato de ser ela o alfa e o ômega em questões de pesquisas literárias. Mas para conhecer melhor as artimanhas dos mestres da mateologia, suas heresias e seu sectarismo mesquinho, leia os livros, ouça as suas blasfêmias e descubra os seus pontos vulneráveis, examinando tudo, mas retendo somente o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. O verdadeiro servo de Deus, bem fundamentado sobre a cristalina palavra da verdade, não vacila ante as sutis insinuações dos falsos exegetas.
Não é aconselhável a leitura de livros russelitas, sabadistas, espiritistas e outros do mesmo estofo doutrinário por irmãos que não sejam obreiros ou professores bíblicos. Entendo que tais irmãos não precisam dessas literaturas. Um dos livros que ficaram perdidos por muito tempo, muito a nosso pesar, foi o Testemunho dos Séculos, do escritor de Imorredouras Saudades, Emílio Conde. Esse livro, edição que tenho é da década de 1940, quando se esgotou, tem como prefaciador o não menos festejado escritor Samuel Nistrom, que, citando um escritor pentecostal sueco, diz: um autor sueco descreve um avivamento como uma erupção de um vulcão. Enquanto o fogo pentecostal fala, cai e corre como um rio incandescente, o mundo grita, discute, mente e perece. O Testemunho dos Séculos inicia sua trajetória no Calvário, onde a igreja foi resgatada, dando assim originalidade e realeza ao movimento pentecostal. Daí o escritor vai ao ditoso dia de Pentecoste, e assim como o Calvário é o marco zero da nossa redenção, o Pentecoste é o estágio da nossa renovação espiritual. Do Pentecoste, o Testemunho dos Séculos emerge na história e vai descobrir por volta do segundo século os montanistas, os primeiros reavivalistas, depois dos apóstolos. Nessa altura, ele narra a conversão de Tertuliano, o teólogo sincero, o exegeta de qualidade, o intérprete consciente. Prosseguindo em seu roteiro histórico, o autor chega à França e lá descobre Irineu, o discípulo de Justino, o mártir educado na velha escola apostólica, portanto um pentecostal autêntico. Daí ele vai para a Alemanha pelo ano de 1666, encontra o movimento pietista, cujos ofícios religiosos tinham as mesmas características dos movimentos apostólicos, com línguas estranhas e manifestações de dons espirituais. Outros países como Holanda, Suíça, China e até a Rússia são focalizados pelo livro. Ele conclui o relato sobre a Rússia da seguinte maneira: Moscou está ardendo com o fogo de Deus. Saiba mais sobre a obra pentecostal na Rússia lendo o Testemunho dos Séculos. Antes de escrever esta análise, indaguei entre vários obreiros quantos conheciam este livro e apenas 5% responderam positivo. 80% da nossa geração pentecostal não conhecem as nossas raízes e respectivas ramificações. O autor desses testemunhos não atingiu nem 1/10 do total que o Senhor estava fazendo até o tempo em que o livro foi escrito. Isto porque a história nunca é completa, os fatos vão se sucedendo a cada dia. O Testemunho dos Séculos não é uma narração completa, mas é o melhor de que dispomos no momento. De sua publicação até a presente data, temos visto o que o Senhor desta obra tem feito, reavivando pastores, batizando-os com fogo e línguas estranhas, renovando igrejas até então arraigadas às tradições dos seus concílios e convenções, quebrando o gelo das teologias glaciais e etc. Só as Assembleias de Deus já se acham em número de membros na faixa de 10 milhões no Brasil. Vale a pena conhecer os primórdios deste movimento, lendo o Testemunho dos Séculos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.